Olá, meus colegas! Estamos aqui de volta. Passei um finalzinho de semana aí de folga. Também mereço, né? Mas não sumi. Estamos aqui e vamos continuar a saga. Finalzinho de semana, eu tava conversando aí com os amigos da missão. Eles estão acompanhando ali meu podcast, cara. A gente se diverte, que a gente comenta sobre as coisas da missão, que os caras nem lembravam, assim. E eles contam a história deles também. Tava conversando com um cara que passou lá em Bangu, mesma área que eu, a gente tava contando as histórias e olha, é engraçado. É engraçado você conversar assim, cara, depois de 18 anos sobre o episódio da sua missão. E o cara tava falando ali, uma casa lá que tinha uma irmã e tinha os filhos dela e tal, e tinha uma filha Snake. Falei, olha, eu fui lá almoçar na casa dela uma vez e tinha mesa apertadinha assim na parede e daí tinha um outro vão maior pela cozinha. Aí, em vez da filha ali de 13 anos passar por perto do fogão, ali perto da mãe dela, não, ela passava por trás da gente, entre as nossas costas e a parede, que não tinha nem condição de passar por ali. A guria passava assim, se esfregando na gente, a gente quase virava uma só carne. E ainda saindo da casa deles, falava pro meu companheiro, cara, você viu o tipo da menina e tal? Tá, beleza. O próximo almoço que a gente foi lá, a guria foi querer fazer dessa, falei, não, passa por ali, ó, aqui não tem espaço. Eu me apertei perto da parede, assim, falei, não, passa por lá. Tá louco? Aí esse cara conversando comigo ontem falou assim, não, ela fez a mesma coisa comigo. Eu falei, pô, aí eu fiquei chateado, né? Eu pensei que eu era especial. Só fui usado a altas histórias. A gente falou sobre a Snake Moore, tinha a rainha das Snakes lá, chama de Naja. É isso, ó, pra você ver, a gente nunca foi companheiro, eu e esse cara que a gente tá conversando, nunca fomos da mesma zona. Pessoal que tá perdido aí, tá, gente, zona, por favor, pessoal. É uma unidade de missionários ali, tem uma quantidade ali, uma região, tá? E a gente não se cruzou assim na missão, e pra você ver, a gente conhecia as mesmas figurinhas carimbadas ali de Bangu, por ter passado na área em comum. Aí ele tava falando da Naja, né? Aquela menina não deixava a gente em paz, não saía da nossa cola. Falei, cara, com a gente foi a mesma coisa. Tem uma frase ali no meu diário escrito da Naja, dizendo assim, porque ela ficou atrás da gente. Ela é aquela que ligou, sabe? Conseguiu o número dos missionários, começou a ligar para todos os missionários. Ela era recém-conversa, se eu não me engano. E recém-conversa você pode continuar dando as mensagens, os missionários têm que fazer um acompanhamento, né? E ela vinha direto, assim, o que vocês me ignoram? O que vocês não estão me ensinando? O que vocês não vêm aqui? Tal, e ficava, entendeu? Incomodando. Daí uma vez eu fui na lata mesmo e falei assim, você não tem interesse. Aí a frase do dia é a frase que ela falou assim, eu tenho interesse sim, em vocês. Vai de retro. Mas a gente conversou também sobre umas experiências, vamos dizer assim, gratificantes da missão ali de Bangu. Que eu lembrei de um cara que a gente visitava, eu e o meu companheiro. O cara morava ali perto da nossa casa e ele tinha um problema, assim, ele era bem lerdinho da cabeça, ele assim, pra falar, ele demorava bastante pra raciocinar todas as coisas. O cara era membro, mas não ia. A mulher dele a gente nunca viu. Eu escrevi no meu diário que a mulher dele parecia a dona do Tom e Jerry. A gente nunca via ela, às vezes via, tipo, uma vez eu vi a perna dela quando ela passou, outra vez, né, tipo, eu vi ela de costa passando assim de relance, a gente nunca viu o rosto dela, que ela nunca aparecia pra falar com a gente. Só era a gente e o marido dela na sala. E o marido dela, ele tinha um problema porque ele caiu uma vez, ele trabalhava na obra, ele caiu de cabeça, sei lá quantos andares, e daí ele teve esse probleminha, e assim, bem limitado mesmo. Mas, sabe, das coisas mais gratificantes que eu tenho, foi o cara chorar quando a gente tava ensinando uma lição pra ele e ele falar assim, obrigado por vocês não esquecerem de mim, por vocês estarem aqui comigo. E a gente ia meio que semanalmente, sabe, ou 2, 3 vezes no mês. Poxa, sabe, coisa assim marca a gente, porque teoricamente não era nem pra gente estar indo visitar ele assim com essa frequência, porque qual que é a norma da missão? Vocês viram ali quando eu falei, né, as nossas regras novas de missão, você ensina a primeira lição, convida pro batismo, se a pessoa não aceitar, você já corta e parte pra próxima. Então, assim, eram algumas regras assim para não perder tempo, para efetividade. Então, assim, você tem ali membros inativos, você pode visitar, mas não assim com muita frequência. É assim, é para trazer para a igreja. Se a pessoa não quer voltar, aí você corta também, não perde tempo. E, por que a gente continuava ensinando ele? Por causa disso, sabe? Por causa desse sentimento.
Então, assim, teoricamente, pela regra, pela norma correta da missão, não era pra gente estar indo visitar. Deixava isso para um membro, sabe? Não que o cara não fosse importante para a igreja, mas assim, para a efetividade da missão não era. Teve um outro exemplo, inclusive a mulher morava ali perto também. A gente andando na rua, de repente a mulher para a gente, fala, não sei o que lá, visitei, vocês fazem visitar, vão visitar, tá? Levou a gente para casa dela naquele mesmo instante. Não, mas tem alguém mais em casa? Sim, meu marido tá lá, meus filhos, vamos lá. E tava mesmo, o marido e os filhos lá na casa, ela levou a gente começou a ensinar, mas a gente percebeu que a mulher não tava certa. E assim, ela era pior do que aquele irmão era só lerdo, assim, bastante dificuldade de raciocínio e comunicação, mas ela tinha sim algum problema ali que a gente não estava entendendo o que era, mas até o comportamento dela era diferente. Aí de repente ela saiu ali da sala que a gente estava ensinando, no meio assim, sem falar nada. A gente continuou falando com o marido, daí o marido, né, deu uma pausa ali e falou, ela tem problema, ela era normal, eu não lembro qual foi a explicação, ele comentou com a gente que aconteceu alguma coisa e ela começou a piorar e ela não tinha condição nenhuma, ela às vezes não lembrava da família e o cara tinha um filho adolescente e uns pequenininhos, então assim, o cara quase chorou ali na sua frente assim, de tristeza assim, da situação, né? É difícil ver uma pessoa querida dessa forma, né? E de repente a mulher chegou e entregou pra gente uns papeizinhos. Ela tinha uns papeizinhos coloridos, assim. Ela foi, tipo, no quarto, sabe? Começou a rasgar pedacinho de papel em revista, em algum livro, alguma coisa que tivesse algumas cores. Ela entregou pra gente e falou, esse aqui pra você o branco, aqui, ó, aí tem um vermelho, aí tem um azul. Começou a dar, assim, papelzinho rasgado à mão, assim, pra mim e pro meu companheiro. Então, nos treinamentos que a gente recebia na missão, era para ensinar a gente, e assim, tinha estratégias, obviamente você vai seguir algumas estratégias. Pedir referência era a principal dela, para os membros ou recém-conversos, principalmente recém-conversos, ou até gente que a gente está ensinando que nem quer mais as mensagens, pede referência de outras pessoas para ensinar, porque também funciona. E se a pessoa não tem ideia, você começa a dar ideia para ela, alguém do trabalho, algum parente, alguém que você acha que está passando uma dificuldade. Essa era a principal parte, né? Você conseguir alguém de referência. Alguém está passando uma dificuldade, que está com alguém doente, ou nasceu um filho, ou acabou de casar. São pessoas que estão assim, com o emocional mais aflorado, né? Acabei de casar, vou criar minha família, ou nasceu um filho, né? Tenho que ensinar o que para esse filho? Ou perdi um ente querido, alguém tá doente, você leva um consolo. Então esse tipo de pessoa era o foco. Eu lembro uma vez que a gente pediu referência para alguém, você conhece alguém que tá doente, tá? Deram uma referência. Um moleque tava com o pai dele internado com câncer. A gente foi ensinar ele lá, e a gente ensinou bastante e tal, só que a gente que teve que dar a notícia da morte do pai dele. O pai dele tinha morrido, a gente foi ensinar, a mãe dele recebeu a gente, falou, tava desesperado, falou, né, meu marido faleceu, só que eu não acho meu filho, ele tá na rua, vê se vocês acharem ele, vocês mandam ele vir pra casa. E foi isso, a gente encontrou o menino na rua, falou, tua mãe pediu pra você ir pra casa, que ela não tá conseguindo falar com você. O moleque na hora olhou pra gente e falou, meu pai morreu. E daí a gente acompanhou ele para casa, continuou me ensinando um tempo, mas eles acabaram não indo para a igreja. Acabei comentando aí mais algumas coisinhas de missão, mas nem era o meu foco. Meu foco é falar um pouquinho depois da minha missão. Assim que eu cheguei em casa, eu acho que foi na mesma semana, uns 3 dias depois, meus pais foram comigo num passeio, sim. Queriam matar aquela saudade, né? A gente tava fazendo 2 anos sem se ver, sem se conversar muito, então eles queriam matar essa saudade com um passeio. Meu pai gosta bastante de dirigir, passear, então a gente foi pro Pantanal. Ele falou, o que você acha de a gente ir pro Pantanal? Ele tava com algumas ideias, né? Deu algumas ideias e a gente escolheu o Pantanal. A gente fomos dirigindo, sem muito rumo, só andando e dirigindo, assim, conversando e contando da missão, contando da vida, as novidades e tal. E foi bem bacana esse passeio, gostei bastante. É muito jacaré, sabe? A gente viu tamanduá, tem as histórias desse nosso passeio. A gente tava andando, viu o tamanduá assim perto da cerca, daí a gente desceu, correu lá, dar uma olhadinha. Meu pai foi lá mexer com o tamanduá, e daí minha mãe
Falou, cuidado, cuidado, não mexa, não chegue perto que ele vai te morder. Mas, nossa, a gente zoou minha mãe por tanto tempo dessa, assim, porque assim, com aqueles dentes enormes do tamanduá, né, ia morder meu pai. Mas o tamanduá, ele tem umas garras, ele é bem ágil com aquelas garras, é um perigo, né, mas assim, morder, não corre esse risco, tá, pessoal? Outra piada que a gente fez com a minha mãe também por um tempão foi que minha mãe pegou um monte de piranha no nosso passeio. A gente falou, a gente foi passear e minha mãe pegou um monte de piranha lá. Porque a gente foi passear de barco, assim, a gente parou numa pousada que era tipo uma casa. A casa tinha mais um casarão dos fundos e uma senhorinha, assim, bem gente boa, assim, sabe a dona do Coragem, o Cão Covarde? A senhorinha bem de boa. Chamar ela de Muriel... recepcionou a gente maravilhosamente bem, e daí indicou as coisas, aqui ó, vocês vão conseguir fazer uma locação de barco, vão conseguir passear pelo rio, ver uns jacaré, vão conseguir pescar e tal, e a gente foi nesse rolê que ela indicou, e assim, muito bacana, sabe, a gente foi, alugou um barco, o cara levou a gente, daí pegamos umas iscas, fomos pescar, e aí era jacaré passando por todo lado, assim, e a gente ficou com medo, o cara falou, não, fica de boa, tranquilo, eles não atacam o barco, beleza, né? E a gente foi pescar lá, e assim, jogava isca e não pegava nada. E minha mãe puxava e puxava e puxava, assim. A gente pegou um monte de piranha, algumas piranhas, mas minha mãe foi a única que pegou peixe mesmo. Não vou lembrar agora, mas era coisa assim, tipo, no passeio inteiro eu devo ter pego, tipo, 2 piranhas, meu pai deve ter pego 3 e minha mãe pegou, tipo, 24, entendeu? Alguma coisa assim. E mais uns 12 peixes. Entendeu? Engraçado, daí a gente mudava ainda. A gente vai pescar agora desse lado que a mãe tá pegando, a mãe pega do outro. E ela pegava. Eu não sei, sabe, o que os peixes pensavam. A gente levou os peixes pro hotel, pra pousada que a gente tava lá, e a dona Muriel preparou o peixe pra gente. A gente falou, o que dá pra fazer com piranha? Dá pra fazer alguma coisa, né? É um peixe meio sem carne, sabe? E ela falou, não, dá pra fazer um ensopado, vocês não sabem como é que é, ensopado de piranha, uma maravilha. Fica tipo um pirãozinho, sabe? E daí a mulher preparou, a gente entregou os peixes pra ela, tal, fomos tomar banho, preparar, tal. Quando a gente voltou, ela tava com um ensopado de piranha. E depois ela preparou um dourado também pra gente. Muito gente boa, mulher. A gente tava passeando de caminhonete, era o carro do meu pai. Eu não lembro se era uma Ranger ou se já era Hilux. Mas enfim, a gente passeou de caminhonete. E tinha um circuito, tipo um trajeto que a gente fazia, dava um contorno bem grande, passava pela Bolívia e voltava. E a gente fez esse rolê. E assim, muito bacana, porque daí era isso, cara, você vê mato, você vê um horizonte, você vê bastante coisa interessante. A gente passou, assim, jacaré pra todo lado mesmo. Tinha um lugar lá, cara, você olhava assim, você não conseguia contar quantos jacarés tinham, centenas de jacaré. E a gente tinha que passar, e jacaré na rua, na estrada, a gente dava uma acelerada e os jacaré não saía. Aí eu desci do carro para dar umas palmas assim, os jacaré deram umas corridas, entrou no carro e zarpamos de volta. Chegamos numa parte onde tinha uma ponte bem grande, passando por cima de um rio, e ela tava quebrada. Aí eu era voltar tudo um dia de viagem, ou passar por aquele rio com a caminhonete. A gente passou pelo rio com a caminhonete. Meu pai viu um cara passando com um Jeep e deu pra passar, assim, né? O Jeep não encalhou, né? E conseguiu atravessar. Aí meu pai, vamos tentar a sorte. Ligou o 4x4 ali e atravessamos. Deu boa. Era Corumbá, tá? Pra quem tá curioso, cidade Corumbá. A pousada da Muriel era Albuquerque. E a gente passou em Puerto Suárez, Bolívia. Foi onde nós assistimos a sacramental da igreja com os hermanos da Bolívia. Sim, passamos domingão lá. Os caras estavam sem jovens para abençoar o sacramento. Você não acredita que eu fui abençoar o sacramento em espanhol, cara? Falei, só me dá um papelzinho aqui que a gente lê. E foi-te embora. Teve uma parte ali onde eu tava dirigindo também, a gente revezava na boleia, né? E, cara, a gente passou por um retão. Nossa, era um horizonte assim, retão mesmo, e tava o pôr do sol bem na nossa frente. Cara, eu não sei se alguém aí já dirigiu com um pôr do sol num retão de um horizonte descendo na sua frente, cara, você fica cego. Eu tava dirigindo, meu pai, você tá vendo alguma coisa? Eu falei, não tô vendo nada. Não conseguia segurar meu olho aberto, ficava com o olho assim fechando, eu não conseguia. Ficava ali
só um tantinho aberto, eu comecei a reduzir, mas tinha caminhão passando para tudo que é lado. Então assim, consegui chegar na parte de um acostamento e a gente parou para esperar um pouco aquele sol baixar. Impossível dirigir. Outra coisa também que eu adorei nesse passeio é escutar música. Cara, como eu tava com uma saudade de escutar música depois da missão. É isso, cara, eu sempre gostei de um rockzinho. Então eu lembro até hoje, era Aerosmith e Beatles. Eu tinha comprado o CD do Aerosmith e dos Beatles e fui escutando. Viagem inteira. Outra coisa que me aconteceu quando eu cheguei da missão, lembra aquele cara que eu falei, lá nos anos 2000, 99, 2000, que eu saía com ele direto, missionário, eu tinha uns 13 anos mais ou menos, saía fazer visita com ele, a família dele ficou bem amiga dos meus pais e tal. Então, ele me chamou, ele falou, olha, Ozzy, tô pegando férias daqui uns meses e vou fazer um rolê pelos Estados Unidos inteiro ali, inteiro não, mas ele ia fazer um rolê grande ali, passar pelo Colorado, Utah, Grand Canyon, então ia fazer um rolê bem bacana dirigindo ali e me chamou pro rolê. Eu falei, cara, foi mal aí, tipo, acabei de chegar na missão, pobre, entendeu, não tenho nem condição de ir não. Ela falou, fica tranquilo, vou pagar sua passagem, vou pagar teu rolê inteiro, só você tem que correr atrás do teu visto. Opa, beleza? Fiz um cursinho preparatório para tirar o visto. Os caras coletam os documentos, te dão umas dicas sobre a entrevista e beleza. Marquei, aí podia marcar o visto para Curitiba ou São Paulo. Não tem Curitiba ou São Paulo. São Paulo ou Rio de Janeiro, não tem em Curitiba. Aí eu marquei Rio de Janeiro, né? Porque já é uma oportunidade para dar um rolezinho na cidade maravilhosa. Chegando lá, fiz a entrevista, foi negado. Pois é, pessoal, sabe por quê? Porque a mulher falou assim, cara, você tá há 2 anos sem estudar, sem trabalhar e tu quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, pois é, que eu tava fazendo missão da igreja, não interessa, não interessou, entendeu? Então assim, por conta da missão, não consegui tirar o visto, perdi aquele rolê que o cara ia me pagar. Eu fiquei animado, cara, tinha feito passaporte, não tinha passaporte, não tinha por que ter passaporte, tirei e não usei. Hashtag chateado. Mas o rolê no Rio de Janeiro foi bacana. Pude visitar lá, então, assim, como pessoa, não como missionário, né? Acabei não indo na praia, não, porque acho que sozinho, né? Não tava muito na vibe de ir pra praia, não. Mas visitei todas as áreas que eu passei ali, fui lá em Petrópolis, passei daí no museu. Pra quem não sabe, Petrópolis tem um museuzão bacana lá da era imperial, Museu de Santos Dumont, é bacana lá. Passei bastante ali em Bangu, revi bastante gente, fui lá pra Ilha do Governador. Aliás, né, eu fiquei, não lembro quantos dias, foi 1 ou 2 semanas, acho que foram 2 semanas. E a maior parte desses tempos, durante mais de 1 semana, eu fiquei naquela manhinha nossa lá. Lembra que eu falei? A mulher que a gente ensinou, que a gente foi na igreja dela visitar, ela ficou indo na nossa, mas não se batizou? Então, ela fez questão de ficar na casa dela lá. Isso foi em 2007 mesmo, lembra? Eu terminei minha missão em julho e eu voltei pra lá, era outubro ou novembro, ou dezembro, mas era 2007, tá? Eu fui também na conferência de zonas, falei com o presidente, falei, tô aqui na área, fui lá visitar o pessoal, dei um oi pros meus amigos de missão e fui jantar com o presidente também uma vez. Eu ainda voltei lá no Rio de Janeiro em 2012, daí já casado, voltei lá com a minha esposa, uma viagem de comemoração de casamento, não lembro, acho que eu comentei, né, que eu viajo todo aniversário de casamento, então a gente foi pro Rio aquela vez. Ela ficou bem chateada porque a gente chegou para visitar o Cristo Redentor e tava nublado. Eu falei, já que estamos aqui, vamos subir, né, vamos correr o risco, vamos tentar a sorte. Se essa nuvem dissipa, e não dissipou, não conseguia ver o Cristo. Vi ali a base quadrada, mas não vi a estátua. Ficou bem chateada. Imagina, você quer ir visitar lá? Mas depois a gente foi de novo. A gente foi porque a gente ia vir para a Inglaterra. E aí ela precisava do visto para poder entrar na Inglaterra. E a gente marcou lá também, propositalmente, para poder visitar o pessoal. Aí fomos lá de novo, 2018, acho. Aí ela conseguiu ver o Cristo dessa vez. E todas as vezes eu fui lá visitando o pessoal que eu conhecia, bem bacana.
Bom, já comentei com vocês, né, sobre o sentimento que a gente tem quando chega da missão, né, você se sente ali meio perdido os primeiros dias, tá, primeiros 2 dias, se sente ali, pô, cadê meu companheiro, tô aqui sozinho, tô fazendo os negócios sozinho, né, se sente falta daquela rotina que você tinha na missão. Mas a parte principal é a pressão que você tem interna ali, psicológica, de que você tem que correr atrás da sua futura esposa e do seu trabalho. E você sabe, principalmente a parte da esposa, né, que você está correndo atrás de uma família eterna. Então você está correndo atrás da pessoa que vai passar o resto da vida com você e você não pode errar nessa, né? E também, né, a parte educacional e profissional você tem que correr atrás. Então eu, chegando da missão, fui fazer um cursinho preparatório para vestibular. Lembra, estava focado ali querendo entrar como oficial do Corpo de Bombeiros. Tem que fazer o vestibular da mesma forma. E o cursinho particular era caro. Só que qual que foi a jogada que eu fiz? Conversei com o cara lá e falei, olha, tô ciente que vocês têm um lance aí que tem um monitor de classe e que é um aluno que ele não paga, né? Que ele tá sempre prestando um serviço, uma troca de serviço, e eu tô interessado em fazer isso aí. É um aluno que o professor terminou a aula, ele vai lá, vai apagar o quadro inteiro. Se o professor precisar de giz, se precisar de alguma coisa, esse aluno que vai sair de classe, mas o aluno fica lá assistindo todas as aulas. Então eu fiz esse esquema. Correndo atrás do meu. A saga disso daí a gente já conversou sobre, né? Já falei sobre como eu conheci minha esposa. Quando a gente ia casar, a gente não tinha, né, casa. E quem quer casar, quer casa. Comentei com vocês nesses áudios todos aí que meu pai, ele tem o colégio e ele foi comprando os terrenos do lado. Comprou um terreno aqui, outro ali, dos vizinhos. E ele comprou, então ele tinha o terreno da frente de uma quadra, ele comprou até chegar no final da outra quadra. E ele deixou uma dessas casas, né, era um terreno que ele ainda estava planejando que ele ia fazer ali, né, e ele deixou a casa lá e a gente foi morar. Morou os missionários um tempo de aluguel, depois a minha irmã mais velha quando casou morou lá, aí quando ela comprou a casa dela, saiu de lá e a gente mudou recém-casados. Moramos lá por uns 3, 4 anos até a gente comprar a nossa casa. E meu pai tinha um puxadinho também no mesmo terreno que ele jogava as tralhas lá. Então assim, ele comprava uma casa e tal, demolia, jogava as tralhas lá. Coisa antiga que ele tinha, ele jogava lá. Então ele tava bastante tralha num outro puxadinho que ele tinha. E ele falou, ó, vai lá, dá uma olhada e veja o que você quiser pra você, pega lá. E daí a gente foi, cara, assim, tinha fogão velho, micro-ondas velho, máquina de lavar velha, assim, tudo não funcionante. A gente foi lá, selecionou um monte de coisa, tipo armário quebrado que tinha que reformar, eu mesmo com a minha esposa, quando a gente dava, tipo, sabadão, né, a gente trabalhava, tá? Durante a semana, e daí sabadão a gente se juntava, levava lá em casa pra gente pegar esses móveis e reformar. Então a gente pintou o fogão, a gente lavou, arrumou, trocou peça, micro-ondas, mandamos arrumar a máquina de lavar. Então assim, bastante coisa a gente reaproveitou daquela sala da bagunça. Tinha um sofá velho, a gente pegou o sofá velho, levou pro cara reformar, pagamos uns 80, 100 conto e tava bom demais. Então eu não tinha aquela pira assim de, eu preciso de um monte de coisa nova, a gente precisa de uma estrutura para casar, a gente não vai pegar coisa usada. Não, nunca tive isso, nem ela, então assim, deu boa. A mesma coisa foi com o nosso casamento, sabe? Você planeja, você sabe o gasto, quem casou sabe o gasto que é pra festa. E cara, a gente não gastou quase nada, ó, bolo, foi a tia da minha mulher que fazia bolo, ela fez. A comida, meu pai fez a comida, chamou meu tio pra fazer o churrasco. Lua de mel, meu tio, o irmão da minha mãe, ele é dono de um restaurante lá no Nordeste, Fortaleza, e falou assim, ó, eu vou vir aqui pro teu casamento, Curitiba, e daí eu vou ficar por aqui dando um rolê e você vai ir lá e vai ficar com o meu carro, vai ficar lá no meu restaurante, já vou deixar o pessoal avisado que você pode comer lá de graça, você pode fazer um rolê por lá, pega o meu carro, entendeu? E ele tinha combinado com um hotel também, e daí ele falou, ó, o hotel tá lá de graça pra você, então assim, foto, filme, meu sogro tinha a equipe dele, então eles fizeram, então basicamente a gente pagou a locação do lugar e decoração. A gente tinha combinado também que não ia esperar para ter filho, né, então era uma coisa de comum acordo, e logo que a gente casou já vieram as 2 gêmeas. Elas nasceram prematuras, 7 meses, então elas ficaram ali em incubadora, na UTI pediátrica,
por praticamente um mês, acredito, um mês, ou um pouquinho mais de um mês até. Só foram liberados no dia 24 de dezembro para ir para casa pra gente passar o Natal em família. Bom, chegou a hora que a gente ia comprar nossa casa, a gente estava indeciso entre duas. E assim, eu sou o cara do mato e minha mulher é a pessoa da cidade. Gostos assim completamente diferentes. E a gente estava vendo uma casa no mato e uma na cidade. A gente estava decidindo entre elas duas qual fosse o melhor negócio. Quase fechamos com uma, depois quase fechamos com a outra. Daí no final das contas a gente fechou com uma chácara. Então fomos morar no mato. Tivemos umas galinhas, uns patos, ovelha. Plantamos feijão, mandioca, cana-de-açúcar. Tinha muito pinheiro lá, então dava muito pinhão na época aí de abril a julho. Bastante árvore frutífera. Fizemos uma hortinha grande lá. Então ela acabou gostando de lá. E quando a gente veio pro Reino Unido, pra Inglaterra, a gente mora na cidade, então também gostei da cidade também. É isso, a gente dá uma experimentada em tudo. Que não vou mentir não, olha, lá a chácara era tudo que eu queria, entendeu? Uma vida bem do jeito que eu gosto, mas é longe, cara, tudo que você quer fazer, você vai ir pra igreja, você vai ir pra trabalho, vai estudar, vai fazer qualquer coisa, levar as crianças na escola, qualquer coisa que você vai fazer, é muito chão que você tem que dar, então assim, vai gasolina, vai pneu, vai um empenho pra poder se deslocar. E cara, aqui morando na cidade é isso, a gente vai a pé pros lugares, tem tudo perto da gente. Mas assim, são vibes totalmente diferentes. Até porque, quem tá lembrado, eu trabalhei na estaca e no templo. Então é isso. Eu saía cedo de casa pra estaca e templo e é chão. Saía à noite também treinar com a minha bandinha. Lembra que eu comentei nos áudios passados aí que eu falei eu aprendi a tocar contrabaixo por vídeos de YouTube? Então fui conversar com uns caras ali que gostam de um rock, que são da igreja, e a gente resolveu ali montar uma bandinha. Eu tinha uma salinha sobrando ali em casa, que daí a gente montou de estúdio. A banda já existia, eles tinham um baixista que foi para os Estados Unidos, aí quase que a banda se desfez, eles continuaram, daí a gente entrou, continuamos ali por vários anos. Eu vim para Inglaterra e os caras continuam tocando. Salve aí, galerinha da banda! Eu sempre gostei de um rock. Aliás, para quem tá curioso aí, alguns hobbies meus, além da música, eu tocava um piano quando era criança, já comentei. Então é isso, o mesmo cara que curte ali uma banda de rock, curte escutar um rockzinho, tava indo também para concerto de música clássica. E quando já tava um pouco saturado ali de rock, escutava um MPB, Chico Buarque, Toquinho, Tonico e Tinoco, Vitor e Léo, ou seja, um amante da música, né? Sempre gostei de acampamento, desde pequeno com aqueles acampamentos da primária. Então, acampamento dos rapazes, dos jovens, cara, adorava. Ir para um meio de mato, montar uma barraca, fazer uma fogueira, sabe? Assar alguma coisa na fogueira. Outra coisa que sempre gostei também é andar de patins, roller. Comprei quando eu era jovem. Até hoje eu tenho o meu aqui, gosto de dar uma andadinha de vez em quando. E da minha adolescência eu aprendi a jogar um jogo de cartas chamado Magic. E jogo até hoje, que eu nunca fui o cara do futebol, sabe? Os caras vêm pra Inglaterra, os caras falam, futebol. Eu falo, não sei. Sempre fui um perna de pau. Então é isso, não represento os brasileiros nesse quesito aí. Mas torço pro meu time Atlético Paranaense lá do Brasil. Salve nação atleticana. Agora não me pergunte nome de jogador, treinador, nada, porque não vou saber de nada. Só torço. Mas é isso, pessoalzinho. Nossa primeira temporada tá próxima do fim. Provavelmente eu vou estar gravando aí mais um episodinho para falar sobre os comentários de vocês, responder uma outra pergunta, e aí a gente vai dar uma pausa. Mas podem ficar tranquilo aí que não vai ser uma pausa de 2 anos, tá? É só alguns dias e a gente já vai retomar novamente. Isso aqui foi uma introdução, sabe, pessoal? O propósito do meu podcast, o que me interessa, a gente vai conversar aqui mais pra frente, tá? Isso aqui é pra vocês conhecerem, tá? Saberem um pouco da história minha na igreja. Pro pessoal do Spotify aí, eu publiquei lá no YouTube um episódio só de vídeo meu da missão. Tá? Como não tem vídeo ali no Spotify, então tá ali só especial do YouTube pra quem quiser dar uma conferida lá. Tá mostrando ali em vídeo algumas das cenas, algumas das coisas que eu comentei nos meus podcasts, então vale a pena dar uma conferida. 9 minutinhos de vídeo ali. Pro pessoal que tá perdido, olha, não vou mais falar nada, porque o tanto que eu já falei, vai lá, assiste na ordem, entendeu? Pra não perder conteúdo, ficar perdido.
E para vocês que ouviram todos aí, maratonaram o meu conteúdo, parabéns! Serão merecedores do título. Não tem ali o pessoal que gosta do Justin Bieber, são os Beliebers, alguma coisa assim? Então, o pessoal aqui do nosso podcast do Membro Fiel são os famosos Membronitas. Um grande obrigado aí pro pessoal que acompanhou. Quem quiser ir ainda em tempo, mandar algum comentário pra gente comentar, tá? Provavelmente amanhã eu vou estar comentando. Então manda lá. Você que tá acompanhando aí posterior, manda mensagem também que provavelmente a gente vai estar comentando depois também. Mas a gente vai entrar num recessinho aí de alguns dias. Estou coletando algumas informações, alguns conteúdos aí para nossa próxima temporada de O Membro Pod. Belezinha? Então vamos ficando por aqui e até a próxima!